Sérgio, vamos começar falando sobre... Queria que você falasse. Valeu? Queria que você falasse um pouquinho que a divisão foi feita em 77. Né? Foi lá bem antes dos movimentos divisionistas do Estado, fazendo Martins, não sei o quê. Se você passa rapidamente essa história das antigas para chegar, para te fazer a pergunta do ano na divisão. Em verdade, o movimento divisionista começou no final do século XIX, né? Finalzinho do século XIX, começo do século XX. A primeira manifestação de divisão foi a criação do Partido Autonomista por Nestor Teixeira Musi, né? Lembrei do Nestor, que é Teixeira Musi, em 1896, em Newark. Mas desse movimento Partido Autonomista não se tem notícia, né? Não sobrou nada, a não ser as cores, né? Aquela cor azul tal, da bandeira do Mato Grosso do Sul hoje. Ninguém tem documento, ninguém tem depoimento, ninguém tem nada. Só ficou sabendo que criou os partidos autonomistas e morreu. A primeira manifestação concreta de divisão do Estado, que foi que tem registro histórico, foi o movimento do Bento Xavier em 1957 até 1912, na fronteira de Bela Vista. O Bento Xavier era gaúcho, né? Tinha participado da Revolução Federalista, perdeu a Revolução e fugiu para Mato Grosso do Sul junto com outros gaúchos, gauchada que terminou formando todo esse núcleo na primeira leva da migração dos gaúchos para Mato Grosso. Aí o Bento Xavier começou um movimento insurrecional, movimento armado, né? Primeiro, ele tentou juntar todos os fazendeiros do Sul para lutar contra a Mata Laranjeira, que era muito forte, a grande empresa que monopolizava todo o comércio de mate, de terras. Aí, em 1911, o movimento dele foi debelado pelo Major Gomes, lá em Bela Vista. E ele se exilou no Paraguai e morreu lá em 1915. Morreu pobre. Era fazendeiro rico, morreu pobre. Esse é bom contar, né, em função da importância do cara, né, do cidadão, no movimento de divisão do Estado. Então, aí começou a fase insurrecional, foi até 1913, 1914. Em 1912, houve uma tentativa de uma rebelião no quartel de Ponta Porã por um cidadão chamado Tenente Azambuja, que tentou juntar as tropas de Ponta Porã para unir as tropas do Bento Xavier lá em Bela Vista, para tentar. Mas aí o movimento foi debelado pelos políticos e pelo próprio pessoal do quartel de Ponta Porã. E esse Azambuja, mais os insurgentes, foram mortos. Né? Daí não aconteceu. Então o movimento, a fase insurrecional do movimento acabou aí. Aí em 1934, uma Revolução Paulista, depois da Revolução Paulista, com a instalação da Constituinte de 34, que o Getúlio abriu, né, depois da Revolução Constitucionalista de São Paulo, aí o Vespasiano Martins puxou o movimento institucional. Aí começou o movimento institucional para a divisão. Foi quando ele puxou o manifesto dos 10 mil assinaturas, né? O Vespasiano, 10 mil assinaturas, para encaminhar a Assembleia Nacional Constituinte, propondo a criação do Estado Território Federal de Maracaju, isso em 1934. Aí não se sabe também que fim levou isso, não tem nenhum, quer dizer, tem o abaixo-assinado, inclusive tem gente que tem cópias dele, sabe? Mas não se tem notícia do que fim levou, né, se foi encaminhado para a Constituinte, porque do que eu levantei na Constituinte não vi nada lá, se esse documento foi entregue ou não foi, não se sabe. Aí, depois houve um movimento esporádico, depois criou-se a Liga
a Liga Sul Mato Grossense no Rio, né? Com os estudantes do sul de Mato Grosso, pleiteando que não deu em nada. Em 1964, 1960, quando o Jânio ganhou a eleição, havia um momento forte, que era o momento da tesourinha. A tesourinha tinha um mapa do Estado, e a tesourinha dividir para multiplicar o slogan do movimento. Aí quando o Jânio foi candidato a presidente da República, o Jânio terminou esfriando o movimento, porque o Jânio era do Sul, né? E o Jânio era contra a divisão. Então, essa tesoura está cortando meu coração, coisa assim, usou um termo muito forte, né? Aí assumiu o governo e o movimento esfriou. Em 63, antes do golpe de 64, 63, teve 2 congressos de municípios de Mato Grosso, um em Corumbá, que eu participei, um em Campo Grande e outro em Corumbá. Inclusive o JK esteve aqui nessa época. Nos dois congressos foi apresentada uma moção pelo vereador Oclésio Barbosa Martins, que era primo do Dr. Wilson, uma proposta de divisão do Estado. Foi discutido no congresso aqui, em agosto e outubro teve o congresso em Corumbá, e lá essa moção foi aprovada pela maioria dos prefeitos do Estado, que tinha prefeito do Norte e do Sul. Naquela foi criada a Associação dos Municípios de Mato Grosso e tal. Foi aprovada lá. Em Corumbá, inclusive, teve um quebra-pau, né? Porque o pessoal de Corumbá era totalmente contra a divisão do Estado. Não queria saber de divisão. Aliás, o Corumbá sempre foi muito ligado ao Norte, né? Desde a guerra desde a Revolução de 32, Revolução Constitucionalista, que Corumbá e Ladara ficaram a favor de Getúlio contra São Paulo. Campo Grande foi que aderiu a São Paulo, Vespasiano e tal. Então a história, em resumo, a história antes da divisão era sempre houve uma pressão muito grande do Sul para dividir e uma pressão muito grande do Norte para não dividir. A pressão do Norte, a princípio, veio com uma reação armada, né, da insurreição, depois veio com uma repressão esse movimento de 34, das assinaturas, tem uma repressão policial, ela foi proibida. Tipo, o Vespasiano tem que fazer praticamente na clandestinidade, né? Tem até recomendação para os delegados prender, da polícia, né? Prender quem estivesse correndo as listas e tal. E tem um outro ponto que as pessoas nunca exploraram na questão divisionista. A divisão do Estado, aqui no Mato Grosso do Sul, sempre teve como principal motor, né, da divisão, os divisionistas, estavam todos eles, mais eles, concentrados na UDN e também no PTB. O PSD era contra a divisão do Estado. O PSD daqui do Sul era contra a divisão do Estado. Você pega, ainda tem alguns remanescentes, né? Um deles é o Pedrocinha. O Pedrocinha é contra a divisão até hoje. Sempre foi e era contra. O Canalha era contra a divisão, quer dizer, todo o pessoal do PSD era contra a divisão, com algumas exceções, né? Mas os políticos todos, por quê? Porque o Vespasiano era o DN, né? E o Vespasiano puxava a divisão. Então, os adversários do Vespasiano, que estavam concentrados no PSD, eram contra a divisão, mais em função do Vespasiano estar a favor, do que propriamente por ser contra. Sabe? Mas como tinha o Filito Miller, né, que era do PSD, era o grande líder do PSD, que era contra a divisão, que era de Cuiabá, então foi criando. Qual foi o ardil cuiabano para prolongar a unidade? Foi mandar a gente de lá para cá. Então, os professores daqui eram cuiabanos, os altos funcionários eram cuiabanos, na religião eram cuiabanos, entendeu? Médicos cuiabanos, um grande médico famoso, filho de Pedro Celestino Correia da Costa, formou, e o Pedro Celestino mandou para Campo Grande, que era o Fernando Correia da Costa. Foi prefeito de Campo Grande, foi governador do estado 2 vezes. O Arnaldo Estevam de Figueiredo foi o primeiro governador depois de 46, né? O primeiro governador depois do Estado Novo, era de Cuiabá também. Quer dizer, então eles mandaram o pessoal para segurar. Um irmão do filho do Milho foi prefeito de Três Lagoas. Eles mandavam os caras, o
aqui um dos últimos prefeitos de Campo Grande era de o Paz de Barros, né? Era cuiabano. O que eles usaram? Mandavam todo mundo, né, para influenciar. Como o cuiabano era muito influenciável, né? Conversava bem, se relacionava muito bem, até hoje, né, o cuiabano é afável e tal, eles foram trazendo o amor de todo o estado do Mato Grosso do Sul para o Cuiabá. Cuiabá era a eterna capital, a grande capital. Eu me lembro quando dividiu o estado, no dia da divisão do estado, o Antônio Carlos de Oliveira, aqui de Campo Grande, fez um discurso, né, falando da divisão, lamentando que a gente ia ficar sem Cuiabá, que é a eterna capital, falando de Dom Aquino Correia e tal. Eu quero te perguntar, Sérgio, exatamente, você chegou no ponto da divisão do Estado. Você era deputado estadual na época em Cuiabá. Morava aqui, mas a sede era em Cuiabá. Como é que foram esses meses que antecederam a pressão sobre vocês no Sul? Houve discussões, debates na Assembleia, contra, a favor? Como é que foi aqui o clima da divisão na Assembleia em Cuiabá? Nós já chegamos na Assembleia dividindo o Estado, né? Aqui era eu, Walter Pereira, Rubem Figueiró, Edson Pires. Não, o Londres não mexia com isso. Mas já era deputado. Já era deputado, já tinha sido deputado. Londres, Gaeta, esse pessoal não mexia com divisão, sabe? Aqui era Walter, você, aqui quem segurou a divisão aqui era eu, Walter Pereira, Rubem Figueiró e Edson Pires, que já morreu, entendeu? E os outros daqui do Sul, todos eles eram a favor, tal. O Gaeta era contra, né, que era de Corumbá, era contra, assumidamente contra a divisão. E foi um debate. Eu recebi um título de persona não grata da Câmara Municipal de Cuiabá. Foi minha posição intransigente, né, em favor e defesa do projeto divisionista. E lá em Cuiabá, quem defendia, quem era contra a divisão e fazia o contraponto da divisão, chamava-se Milton Figueiredo, também já morreu. Deputado muito inteligente, era uma cabeça, ele sabia, né, tudo. A gente defendia mais a divisão do ponto de vista econômico, né? E ele defendia mais do ponto de vista histórico e tal. Ele tinha uma cabeça, né, privilegiadíssima, que aliás Cuiabá não tem, né? Existe uma tese que o sociólogo Paulo Cabral diz que Rondonópolis poderia pertencer ao território de Mato Grosso do Sul, para aumentar o tamanho da extensão territorial de Mato Grosso do Sul. Isso foi ventilado, foi verdade, ou são só histórias, Sérgio? Não, o que a gente queria, todo mundo queria Rondonópolis, né? Mas Cuiabá não entregaria nunca Rondonópolis. Primeiro porque não tinha uma divisão, não tinha um ponto, uma referência geográfica, né, para que jogasse Rondonópolis para cá. O Rio São Lourenço, que passa em Rondonópolis, passar por lá dava divisa para cá, né? Se o São Lourenço passasse para lá, ainda dá até para você pleitear, não, mas você tem o São Lourenço e tal. Então a divisa natural do estado era Itiquira mesmo, né? Não tinha, mas a gente pleiteava tudo, só que nós ficamos na defensiva, né? O Sul ficou totalmente na defensiva da divisão do estado. O Norte impunha tudo, nós cedemos, mas nós queremos isso, então. Essa é a história também que eu quero saber de você. Os deputados do Sul tiveram que ceder à força de Mato Grosso, porque também tem uma história que o presidente Geisel não assinaria se houvesse brigas, se não houvesse um acordo para o nome do Estado, tamanho do território. Isso também foi verdade, Sérgio? Não, quanto à disposição de dividir, não. A divisão era fato consumado. Eu não tinha... O que houve foi o seguinte, é que a gente concordou com tudo para não perder a divisão. Quer dizer, um erro, né? Porque a gente podia ter exigido o nome, né? A gente não exigiu o nome, a gente não exigiu... O nome inicial era Campo Grande, foi o nome que veio de lá, Estado de Campo Grande. Já veio no projeto inicial, no anteprojeto, quando anunciou, e a gente... E por que não aceitaram Campo Grande? Porque houve emulações regionais, né? Campo Dourados resistiu, Corumbá resistiu, ninguém queria Campo Grande. Aquela questão das brigas regionais, por que Campo Grande, por que não sei o que e tal. Aí, para não ter briga, né? Não ter briga e não atrasar o processo, até a pressão, não, se criar problema, o gás no indivíduo, a divisão era uma coisa, né? Era uma questão geopolítica, e política, né? do governo. Então, eles iam dividir. Porque podia atrasar o processo na discussão de nome, na discussão de limites e tal. Mas aí o pessoal foi cedendo, né? O Sul foi cedendo tudo que era possível ceder,
para não perder a oportunidade da divisão. Vão passar, né, 36 anos, Sérgio. Você viu o Estado nascer, se desenvolveu, já é um Estado adulto. Da divisão do Estado, fala-se que Mato Grosso saqueou Mato Grosso do Sul, do IPMAT, ficou para cá contra os aposentados, não quiseram assumir. Isso, fala um pouquinho dessa parte da criação do Estado, da efetivação do Estado com contas a pagar, se isso é verdade ou não. Como é que você vê o Estado hoje? Você vê é o que eu estava falando, nós temos que ceder tudo, foi cedendo nesse negócio do funcionário, pagar aposentado era do norte, mas morava aqui, a gente teve que ficar pagando, não tem nada a ver, o aposentado era do Mato Grosso, né? A União que pagasse, a União quando dividiu, assumiu todas as dívidas do Mato Grosso, então, o Mato Grosso zerou, você sabe o que é zerado? Aqui não deve nem um tostão, e aí ele destinou na lei complementar número 31 alguns milhões, que eu não me lembro, não tenho de cabeça, mesmo tanto que destinou para o norte, para o sul, destinou para o norte. Só que com as brigas políticas do sul depois, o dinheiro que era para ser aplicado aqui foi aplicado tudo no norte. Sabe? Os cuiabanos conseguiram, né, politicamente e ajeitadamente, levar todo o dinheiro para o norte. Aí a gente teve que ceder, a gente ficou aqui pagando, perdemos acho que até hoje aquela companhia de metalúrgica, da siderúrgica, lá de matemática, não sei, até hoje aquela empresa que está em Corumbá explora o urucum e aquela coisa toda. Exatamente. O banco, né, a gente tinha metade do banco, mas foi até bom mesmo, porque o banco também só dava prejuízo, né? A metade do Banco do Estado, as agências daqui, ficaram tudo para Mato Grosso, entendeu? Então, muita coisa que a gente terminou perdendo para não entrar numa disputa, né? E como é que você vê o Estado hoje? É aquilo que vocês sonharam como deputado? Poderia estar melhor o Estado? Eu acho que poderia estar um pouco melhor, mas não havia muita expectativa de que fosse ficar melhor, quer dizer, fosse ficar melhor que Mato Grosso, né? Eu já defendia nos meus discursos lá, até para agradar os cuiabanos, que o grande beneficiário da divisão seria o Estado de Mato Grosso, né? Porque tinha potencial para desenvolver e tal. Talvez até se não tivesse dividido, talvez até a gente tivesse hoje um estado gigante, enorme, né? Não dá para você fazer esse tipo de avaliação. A gente cresceu muito, é claro. Eu esperava que a gente crescesse muito mais. Eu esperava que o Estado, o território do Estado fosse ser ocupado, não foi. A gente hoje padece, né, desses grandes descampados, esses vazios geográficos enormes. Eu achei que o mesmo tipo de desenvolvimento que teve no norte, a gente podia ter na proporção, né? Aqui as terras eram todas ocupadas, as terras eram todas devolutas, foram colonizadas, vendidas, foi uma massa de gente nova. Eu achei que aqui a gente pudesse fazer uma política de ocupação espacial, que não houve. Aqui nós, quando dividimos o Estado, nós tínhamos 50 e poucos municípios, né? Não conseguimos nesse tempo nem dobrar o número de municípios. O norte tinha 30 e poucos municípios, tem quase 200 municípios. Então, eu achava que a gente ia ficar ganhando em população, em desenvolvimento econômico e social, mas eu não tinha muita expectativa da questão potencial, né? Porque eu sabia que o norte era terrível, né? O norte tinha 80% do território do norte, era tudo terra para colonizar. Então, é claro, o pessoal subindo para lá, terra barata, né? Mesmo com pouca infraestrutura, o pessoal ia entrando e invadindo. Então. Sérgio, o ex-governador Pedro Ossian, ele, quando fala publicamente sobre a divisão do Estado, sobre o Estado atual, ele se diz decepcionado com a classe política, né, que poderiam fazer muito mais, os políticos não fazem. Como é que você avalia hoje a classe política de Mato Grosso do Sul? Eu acho que um dos principais responsáveis pela deterioração, se é que se pode dizer esse termo, é o próprio Pedro Ossian. Pedro Ossian, ele teve toda a chance, né, porque ele era o governador, ele era o político mais influente do Estado quando foi dividido, e não conseguiu entender a divisão, primeiro porque ele era contra, né? Segundo porque ele é que queria comandar o processo. Aí veio o Arri Amorim Costa. Se o Pedro Ossian, ao invés de romper com o Arri Amorim, tivesse aderido ao Arri Amorim, esse Estado poderia ser outro, né? Porque o Arri Amorim tem um plano, né? Um plano de governo, um governo enxuto, né? Um governo sem essas maldades, né, que passaram a existir depois, né, desses vícios e tal. Ele projetava um Estado bem
bem moderno, bem modelo, era para exportação o modelo que ele trouxe. Só que o próprio Pedro Ossian foi um dos principais responsáveis pela não implantação do modelo. Ele deu o golpe, né? Deu um golpe e ficou até o fim do governo provisório. Endividou, né? Começou o endividamento do Estado. O dinheiro da divisão não veio, né? E ele teve que endividar o Estado naqueles primeiros dois anos que ele foi governador, que um tempo foi o Marcelo, depois ele. Quando o doutor Wilson assumiu, o Estado já estava totalmente comprometido, né? As finanças do Estado. O doutor Wilson teve que fazer um empréstimo de 200 milhões de dólares. É o dinheiro que nós estamos devendo hoje, foi o dinheiro tomado naquela época. Então, nesse dia 11, por exemplo, que a gente comemora bastante festa, divisão do Estado, feriado, você acha que nós temos, o Estado aqui tem o que comemorar, Sérgio? Eu acho que tem, né? Com tudo, né? Com tudo. A festa poderia ser bem maior, né? Mas a gente tem, porque o Estado cresceu bastante, politicamente a gente deixou de ser refém, porque o problema da divisão é que a gente tinha que dividir mesmo, não tinha como conviver com Cuiabá. O Cuiabá era uma... Aliás, Cuiabá, os outros municípios do Mato Grosso hoje, ao norte, por exemplo, tem dificuldade de conviver. Já tem dificuldade de conviver com Cuiabá. Já se fala em criar um estado de Mato Grosso do Norte, entendeu? Esse já tem um movimento lá muito forte, já não sei se vai adiante, né? Porque as dificuldades de ordem política e jurídica são muito difíceis hoje, mas já tem porque é difícil conviver com Cuiabá. Cuiabá ela concentra muito, sabe? Concentra muito, a gente não conseguia conviver. Primeiro pela a cultura cuiabana, que era totalmente diferente da nossa, depois a distância, né, muito longa. Né? Você vai fazer o que em Cuiabá? Hoje, o que é que você vai fazer em Cuiabá hoje? Nada, né? O que é que você ia fazer em Cuiabá 30 anos atrás? Nada. Você não tinha o que fazer em Cuiabá. Você andar 1.400 quilômetros, 700 quilômetros para ir, 700 quilômetros para voltar, para nada. Já tinha asfalto nesse tempo, Sérgio? Já no meu tempo já tinha asfalto. Você, nessa época da divisão do Estado, você já era... O rádio acabou te ajudando você se eleger deputado estadual. Era uma potência o rádio naquela época. Era. Né? O tempo passou, 36 anos depois, você continua no rádio. Né? Você não mudou a tua profissão de origem. Continua filiado a partidos políticos, sem cargo eletivo, Sérgio. O que o Sérgio Cruz ainda tem de projeto na comunicação, na política? Olha, eu sou um comunicador, né? Quando eu entrei na política, eu entrei arrastado levado até pela comunicação. Mas eu não sou um político militante, né? Eu sou um comunicador insistente, persistente. Agora, a política é uma coisa muito conjuntural, né? De repente surge uma oportunidade, aí você vai... Como aconteceu comigo, como aconteceu com o Bernal, né? O exemplo maior é o Rubem Figueiredo, né? Aos 82 virou senador da República. Então não tem... está atuando uma grandeza, né? Depois de aposentado, né? Então você não pode dizer, não vou fazer. Eu não tenho nenhum projeto partidário, político, né? Partidário sim, político não, né? Vou fazer isso. Realmente eu não tenho. Mas de repente, né? De repentemente, a própria profissão pode me levar a fazer. Mas realmente eu não tenho, assim. Até por minha idade também, já estou com 71 anos, está na hora de, como diz o Putinelli, cuidar dos netos, né? Então, eu realmente não tenho um projeto pronto e acabado. Sérgio, muito obrigado pela sua atenção ao Capital News. Você sabe, você é uma referência, né? Você é uma enciclopédia. Feliz nós podemos conviver contigo, né? Com toda essa bagagem histórica, tanto política, né? Quanto do rádio, quanto de Campo Grande crescendo. Muito obrigado pela sua atenção e ficou sempre conosco. Grande abraço. Pois é, eu tenho uma boa memória. Obrigado. A idade não chegou para você ainda, né? Não, boa memória. Grande abraço. Obrigado.